Galera, esse vídeo curtinho para mostrar para vocês a relação entre a solução e os projetos, tá? E aí eu vou aproveitar para falar um pouco dos modificadores de acesso, porque eles têm impacto nessa relação. Então, nós temos aqui, ó, no Visual Studio uma solução. Deixa eu destacar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma solução que tem dois projetos. Um projeto chamado Console Application e outro projeto chamado Windows Form Application, tá? Esses projetos estão dentro de uma solução, tá? Uma solução, ela é justamente uma maneira de você organizar vários projetos que estão relacionados, tá? Como é que é a relação entre esses dois projetos que nós temos aqui? É a seguinte, ó, aqui eu criei uma aplicação console que tem duas classes, uma classe chamada Program, que está aqui, que faz um teste, cria um objeto da classe índice massa corporal, com um construtor que recebe peso e altura, tá? E depois mostra no console esse cálculo de índice de massa corporal. Então tem a classe Programa e tem a classe índice massa corporal que está aqui declarada, tá vendo? Ó, a declaração da classe está aqui, e aí eu tenho duas propriedades, tá? Peso e altura, com os seus atributos implícitos. Lembram que essas propriedades auto-implementadas, né? Sendo que a parte de escrita da propriedade está escondida. Apenas dentro dessa classe que eu consigo fazer algum tipo de atribuição a essas propriedades. Temos aqui também construtor, que eu declarei, construtor que recebe como argumento de entrada o peso e a altura e seta a propriedade peso e altura respectivamente. E mais um método, tá, que retorna um double com o cálculo do índice de massa corporal que está escrito aqui nessa fórmula peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? Então eu tenho essas duas classes que estão aqui no a minha aplicação console. Tá? Percebam então os modificadores de acesso justamente restringindo a visibilidade de cada membro dessa classe. Então aqui eu tenho propriedades que tem modificador de acesso público, construtor público e método público, tá? Porém, a escrita da propriedade está como private. Então, só aqui dentro a gente consegue acessar, tá? Beleza? Mas olha só, nesse programa aqui, ele tá pegando dois valores fixos no código, tá? Isso não é bom para a gente fazer um teste um pouco mais, a gente colocar isso para um usuário. Então, eu criei um outro projeto aqui, tá? Um projeto chamado Windows Form Application, que tem apenas um formulário e um programa, que é uma classe que vai subir essa aplicação, tá? Esse formulário está aqui, e esse formulário, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, tem apenas dois campos e um botão, tá? Então, esse formulário ele vai pegar valores do usuário, tá? O usuário vai digitar e aí a gente vai calcular o IMC. O cálculo do IMC está aqui no método que está vinculado ao clique desse botão. Dei dois cliques lá e a primeira coisa que ele faz é pegar os valores dos campos e converter para double, né? Tanto peso quanto altura. E agora a segunda coisa que eu quero fazer é criar um objeto do tipo índice massa corporal, tá bom? Então, olha só, agora que a gente vai ver a relação entre os dois projetos. Como é que eu relaciono? Essa classe índice massa corporal, ela está declarada, né? Vocês viram aqui no Console Application. Como é que eu faço para relacionar o Windows Forms, para dizer que o Windows Forms vai enxergar uma classe, tá, de um outro projeto, tá? Então, como que eu faço essa relação? Eu vou aqui no References da classe, do projeto, e clico em Add Reference, e aqui eu tenho uma série de possibilidades para pegar essa referência, para buscar essa referência de algum lugar. São vários locais. Eu quero pegar de um projeto. Então eu vou aqui em Project, dentro da solução, e aqui, se sua solução tiver mais outros projetos, vão aparecer uma lista aqui. Só que no caso só tem mais um projeto, e eu vou clicar aqui nesse cara para dizer que eu quero adicionar uma referência para esse Console Application. Aperto OK, e aí embaixo da lista de referências agora eu tenho o nome do meu projeto aqui.
tá? Beleza? Então, isso é uma coisa. Agora eu fiz um relacionamento entre essa classe, essa projeto Windows Forms com o projeto Console Application. Mas ainda preciso usar esta classe nesta unidade de compilação, aqui nessa outra classe chamada Form1. Então, para usar, eu tenho que vir aqui em cima e escrever o nome, né, do local onde está essa classe. C# IMC Console Application, tá? Esse é o nome aqui do meu projeto, beleza? E agora eu posso tentar usar aqui, mas olha só o problema que está acontecendo aqui. Olha a mensagem de erro que está aparecendo. Deixa eu destacar para vocês. Olha aqui, ó. A classe índice massa corporal está inacessível por conta do seu nível de proteção, tá? Nível de proteção, ou seja, modificador de acesso. Por quê, gente? Se você olhar lá na classe índice massa corporal, a classe, a declaração da classe está sem nenhum modificador de acesso. Então, quando isso acontece, lembrar aí, qual é o modificador de acesso padrão que ele recebe? É o internal, tá? Esse é o modificador de acesso padrão quando você não escreve nada em classes, tá? E o que esse internal significa? Significa que ele é visível, que a classe é visível apenas dentro do projeto, tá? Então, por isso que em outro projeto, no caso aqui o form, uma classe que está em outro projeto, eu não estou conseguindo enxergar essa classe, tá? Então, gente, ó, eu preciso chegar aqui e dizer que essa classe é pública. Quando eu faço isso, todo mundo de qualquer lugar, seja classes que você escreveu, seja classes que terceiros vão escrever, todo mundo vai conseguir enxergar essa classe, em projetos diferentes, inclusive, tá? E agora eu consigo enxergar essa classe, o compilador não reclama mais, tá? E agora eu posso chegar aqui e escrever o valor do índice de massa corporal, chamando o método calcula, tá? Então agora eu consigo executar essa aplicação e mostrar o índice através de um message box.